continuar aquele debate que nós iniciamos nos vídeos passados, né? Onde eu falei sobre a formação da mente criminosa. Hoje nós daremos um passo adiante e vou falar sobre o transtorno do sentimento de identidade, ou mais comumente chamado psicopatia. Nós vamos entender a mente do psicopata, como é que é possível a formação de um psicopata. Essa é uma questão ainda muito polêmica, né? Cada vez mais pessoas, né, se perguntam, afinal de contas, o indivíduo nasce um psicopata ou o psicopata ele é formado? Então nós vamos debater hoje a visão da psicanálise, né? A perspectiva psicanalítica. Nas aulas passadas, eu disse uma frase que deve servir como mote, como princípio norteador desse vídeo, que é a questão de que para a psicanálise não existe o criminoso inato. O que existe é um impulso ou um instinto agressivo inato que deve ser domesticado pelo afeto, pelo amor. Por isso, entendam que nós todos, basicamente, somos agressivos. Por isso, nós temos uma parte homicida, assassina, dentro do nosso eu. É possível, né, que em determinados momentos nós até conseguimos sentir um pouco mais fortemente essa parte. Mas o que acontece com o indivíduo normal é que ele sublimou, ele teve condições de transformar essa parte agressiva em algo até criativo. Parte da criatividade tem uma relação direta com essa agressividade sublimada. Também, né, a sublimação nos esportes, em que você compete com o outro, a própria ideia da competição intelectual, isso tudo, né, pode ser pensado como elementos de sublimação dessa agressividade visceral, dessa agressividade inata. No caso do indivíduo que tem o transtorno, né, de sentimento de identidade, o psicopata, ele não conseguiu fazer bem essa sublimação. Ele não conseguiu transformar esse afeto agressivo em algo positivo, em algo possível de ser usado dentro da sociedade. Então entendam, né, que a questão aí é mais de graduação do que propriamente de qualidade. No sentido, né, diríamos estrutural, nós todos temos essa agressividade e a potência de fazer mal ao outro, de não ser empático, de até mesmo odiar, desejar a vingança cruel em relação a alguém. Agora, por que a humanidade não se desfaz nesse sentimento de ódio, de vingança? É exatamente porque existe o processo de sublimação. E nessa sublimação, o indivíduo transforma certos afetos primitivos em coisas possíveis, né, de serem vividas socialmente. No sentido da psicopatia, algo falha. O que é que falha estruturalmente? Falha, basicamente, a estruturação de um eu. O eu do psicopata mantém-se poroso. Nós podemos dizer que o psicopata é aquilo que comumente nós chamamos de esquizoide. O esquizoide não é um esquizofrênico, não é um psicótico, mas também não é um indivíduo normal. Está dentro da conceituação daquilo que comumente nós chamamos de neurose. A neurose, né, chamada de esquizoide, a neurose do paciente esquizoide, é essa neurose baseada numa espécie de fragmentação do eu. É possível descrever o paciente esquizoide, hoje até usa-se outros termos, outros nomes, né? Borderline, por exemplo, né? é um termo,
limítrofe é um outro termo. Mas é importante termos em mente que esse indivíduo esquizoide, a própria palavra esquise, significa fragmentado, fragmentação. Por isso, né, o esquizoide é um indivíduo fragmentado, é um indivíduo que não tem uma comunicação boa de parcelas do eu com outras parcelas. É como se ele estivesse mesmo, né, fragmentado. E essa fragmentação faz com que ele não tenha sentimentos sociais normais como um outro. É importante frisar, né, nesse vídeo, que o chamado psicopata não é propriamente um psicótico. Embora ele tenha elementos psicóticos muito ativos no seu eu, ele não é um psicótico clínico, ele não é aquele psicótico, né, totalmente alheio à realidade, fora da realidade. Ao contrário, ele, como está num estado de fragmentação, mas ainda tem uma relação com o mundo real, com o mundo social, o psicopata é alguém que pode planejar, pode concatenar, né, meios de vitimar, de tomar domínio sobre uma pessoa. Então entendam que o psicopata, diferente, né, do psicótico, não é alguém fora da realidade. É apenas alguém que cria uma realidade muito própria, com uma moral sua. A moral do psicopata é aquela moral onde ele é praticamente o único Deus. Como ele não consegue desenvolver a empatia, ele não consegue sofrer a dor do outro. Ele até entende, essa é uma questão interessante, ele até entende o que é a dor do outro. Se você pedir para um psicopata descrever o amor, ele vai dar um discurso sobre o amor, sobre a empatia, o amor ao próximo, mas ele não sente. Por isso, a deformação do psicopata é uma deformação mais psicoafetiva do que intelectiva. Não é uma deformação da ordem da inteligência. Não é algo pautado, né, no campo intelectual. Por isso, é isso que faz do psicopata alguém tão perigoso. Por quê? Porque ele é muito inteligente. Ele pode planejar, ele pode concatenar um plano mirabolante para conseguir pegar o outro, né, influenciar o outro, de alguma certa maneira seduzir o outro. É muito importante destacar que o psicopata, ele é muito sedutor. Por que ele é muito sedutor? Porque ele vive como um ator. Ele sabe viver muito bem, né, a máscara que ele quer exibir. Então isso mostra que não falta inteligência para o psicopata. Ao contrário, né? Nós sabemos, por alguns estudos feitos dentro desse campo, que ele está normalmente até um pouco acima da média. É um indivíduo mais inteligente do que o normal. Só que é uma inteligência do mal. É uma inteligência que ele usa para controlar, para matar, para de alguma maneira usar o corpo do outro. Vejam, né, que o que de fato acontece dentro desses casos de transtorno de sentimento de identidade é que o indivíduo não consegue entender muito bem por que ele faz aquilo, mas ele é levado a fazer. E sempre que surge a vontade, ele se torna uma espécie de escravo do impulso. Isso o torna um joguete nas mãos do impulso, desse instinto agressivo e homicida, criminoso, né? É importante destacar, quero que vocês entendam bem, que nem todo psicopata é um assassino. Há hoje, modernamente, até uma conceituação nova, né? As pessoas falam muito do sociopata. O sociopata
é uma espécie de psicopata. Mas o sociopata normalmente não é um criminoso. Por isso, o sociopata pode ser aquele patrão cruel, aquele indivíduo que persegue, que humilha outros, aquele treinador, né, de um time de futebol que gosta de rebaixar, de fazer com que o indivíduo sinta que ele é superior. Isso daí, basicamente, é a sociopatia. Sociopatia não tem um vínculo necessário com o crime, com essa área, né, do homicídio. Por isso, um psicopata pode ter só o prazer de rebaixar, de dominar, de vilipendiar o outro, né, num sentido moral. Isso tudo é chamado basicamente de sociopatia. Agora, o que me interessa mais é a questão exatamente desse psicopata criminoso. Esse psicopata criminoso, ele está preso a um aspecto longo de formação. Diferente do que algumas pessoas imaginam, o psicopata ele é formado. O psicopata ele é de alguma maneira construído, né, por certas circunstâncias sociais, circunstâncias emocionais, circunstâncias familiares. Vejam que a coisa não é simples. Não é que o psicopata é criado, né, para ser um psicopata. Na verdade, ele é mais criado pelo que falta a ele do que propriamente por uma consciência de ser um psicopata. Ele, na verdade, ele não tem empatia porque aqueles que cuidaram dele normalmente não demonstraram empatia, não demonstraram um cuidado emocional, alguma coisa que possa ser pensado como um amor real, genuíno, profundo. Ao contrário, ele acabou por se deparar com o abuso, às vezes até o abuso sexual, com a falta de afeto, com a falta de interesse. Isso tudo vai formando propriamente um sujeito que parece normal no aspecto, diríamos, mais aparente, nesse aspecto mais superficial, mas internamente é alguém que tem essa deformação psicoafetiva. Tem um psicanalista inglês, né, que estudou muito sobre isso, chamado Farbeni. Ele escreveu algo no livro Estudos Psicanalíticos da Personalidade. Eu até resolvi selecionar esse fragmento para ler, para que você entenda essa dinâmica de formação. Ele diz o seguinte, né, na página 27 do Estudos Psicanalíticos da Personalidade: há uma insuficiência esquizoide para discriminar adequadamente entre a realidade interior e exterior. Os que possuem características esquizoides demonstram a tendência para tratar os objetos libidinais como um meio de satisfação das suas próprias exigências mais do que como pessoas possuidoras de um valor inerente. E esta é uma tendência que é originada pela persistência de uma orientação oral primitiva para o seio como objeto parcial. Aqui é lógico, né, que o texto é muito complexo, não dá para entender cada parte do texto, mas basicamente o que está sendo dito é que o indivíduo esquizoide ele não consegue ter uma relação com o outro como se o outro de fato fosse uma pessoa. Ele tem uma relação como se o outro, dentro da linguagem técnica nós chamamos isso de regressão à relação com o objeto parcial. Relação com o objeto parcial significa um estado mais primitivo de desenvolvimento mental. E nesse estado, a criança lida com o seio como se o seio fosse
um objeto qualquer para o seu prazer. Ele ainda não tem uma relação pessoal com a mãe. Ele se relaciona com o seio como se fosse só o objeto do seu prazer. Por isso é uma relação egoísta, vazia de afeto ou empatia. À medida que a criança vai se desenvolvendo, é normal que ele supere, né, essa relação com os objetos chamados de parciais e veja a mãe como um objeto total. Isso vai fazer com que lentamente se construa o que nós chamamos de afeto empático, empatia. No caso do esquizoide, como é colocado aqui no texto, o indivíduo não tem essa relação empática. O outro é só uma relação, né, propriamente de uso, uma relação onde o outro é um instrumento, é uma coisa. Há um processo de coisificação, onde o outro é só um instrumento para o meu prazer. Vejam, né, que chamados psicóticos, eles não têm esse contato com a realidade, né, dessa forma que eu estou descrevendo o psicopata. O psicótico nem sabe mesmo da realidade do mundo, da realidade do outro. O psicopata não. O psicopata, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele quer. Ele muitas vezes domina, controla, né, a vítima e depois tem ganhos sexuais, ele tortura, ele tem prazer na dor do outro. Ou seja, não é uma psicose, não é um alheamento. Na verdade, ele sabe bem o que ele quer. Agora, o que ele quer não pressupõe uma relação empática. O que ele quer significa apenas o uso bruto do objeto. Aí existem elementos difíceis de serem analisados em tão pouco tempo. Num curso futuro, eu falarei sobre essas questões de uma forma mais detalhada. Mas é importante que vocês tenham em mente que esse tipo de instrumentalização, esse desejo de ter o outro como objeto, faz do psicopata alguém extremamente frio e cruel. É só lembrar o que acontecia com o maníaco do parque. Ele tinha todo um ritual, ele ia convencer, seduzir pessoas na praça pública, em lugares movimentados e conseguia, né, seduzir meninas até bonitas, inteligentes, mas que estavam de alguma maneira fragilizadas. O psicopata, como um predador, ele sabe perceber quem está mais fraco, ele consegue ler, né, de uma forma sutil quem está mais propenso a essa dominação. E de fato acabava por arrastar essas mulheres para o meio de um parque, né, público, no meio de um mato, de um matagal, para vocês perceberem a capacidade, né, que o indivíduo tinha de seduzir, a capacidade que ele tinha de arquitetar. Isso mostra evidentemente que ele não pode ser pensado como um psicótico, alguém fora da realidade, né? No próximo vídeo, continuo a falar sobre esses aspectos e vou apontar os tipos psicopáticos. Vamos entender melhor como podemos conceituar o psicopata.